deixa eu voltar aqui. Deixa eu mandar um outro beijo, um beijo enorme pro Gilberto Barros, o nosso querido Leão, porque ontem ele passou mesmo, saiu em tudo quanto é lugar, e é isso mesmo, tá? Ele passou mal ontem numa reunião aqui na nossa Rede TV, teve que sair de ambulância, ele desmaiou, mas o que ele teve, na verdade, foi um problema de pressão. Aliás, né, ontem estava 30 graus aqui em São Paulo, não é temperatura de primavera, gente. Hoje estava 31 no centro da cidade, pra vocês terem uma ideia, e com essa seca. Então, ele passou mal, na verdade, chamaram a ambulância, foi levado para o hospital, mas ontem mesmo ele já estava na casa dele. Foi só estabilizar, deixar a pressão voltar para o normal, ele dar aquela relaxada. Ele foi para casa, apresentar normalmente o programa, amanhã ele já grava o programa do próximo sábado, sábado total, então tá tudo bem com o nosso querido Leão, com o Gilberto Barros, graças a Deus, né? É um beijo para ele, que a gente tanto ama, né? Isso aí, um beijo e saúde de Leão mesmo, saúde, né? Exatamente. Aliás, amanhã aqui também tem especial Leão, especial Gilberto Barros, com aquela entrevista que a gente fez com ele lá no terraço do Divil, que é lindo pra caramba, ele amou aquele lugar. Aliás, eu pus no meu Instagram hoje, falando dele, desse probleminha que ele teve, uma foto dele justamente lá no local. Fui eu que tirei aquela foto que tá lá no meu Instagram. É o Sônia Abrão 1, @ Sônia Abrão 1, vão lá que vocês conferem, tá certo? Marcinha, papo triste, mas o público realmente quer saber se realmente a cremação do filho do Manuel Carlos, Almeida, o Pedro, infelizmente, tadinho, que morreu 22 anos, ainda está sendo apurado, a namorada... Se é o resultado da biópsia, né? Exatamente, a namorada, eles foram a uma festa na sexta-feira, ela dormiu na casa dele, enfim, e ele, de manhã, ela foi procurar, ele estava morto, então... Nossa, ele morreu dormindo? Provavelmente, eu acho né? que ela achou ele no apartamento. A tá. gente estão falando que é um mal súbito, mas enfim, ainda está sendo investigado, aquela coisa toda. Mas sim, um grande beijo para a família toda do Manuel Carlos, que é o terceiro filho que ele perde. E eu fiquei mais chocada ainda, difícil. se é que é possível, né, fazer uma escala numa dor desse tamanho, porque o outro do meio que morreu de ataque cardíaco foi em 2012, gente. Então, ele já tinha perdido o primeiro filho, né, em 88, o mais velho, o Manequinho, depois veio o do meio, e em 2012, 2 anos depois, ele perde o caçula. Como a gente contou para vocês, ele ficou só com as meninas mesmo, com a Maria Carolina, que ele teve com a Cidinha Campos, e com a Júlia Almeida, que é uma atriz que todos vocês conhecem. Em 2 anos, a gente não consegue entender como é que esse pai consegue. Filhos, é tão inconcebível que a gente olha não ele com o Pedro pequenininho no colo. E a gente acompanhou tanto, né, desde quando ele era pequeno, tudo isso, e é muito triste, Manuel, realmente. O corpo um já abraço. Chegou no Brasil? Já, hoje à noite ele começa a ser velado a partir das 10h30 da noite, lá no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, onde foi velado o Hugo Carvana, né, o corpo do Hugo. Que também foi cremado. Que também é uma perda tão terrível, e amanhã cedo retoma o velório. Muitos artistas devem ir até lá, porque, enfim, é tão duro isso. O Manuel é um autor, é um jornalista, lindo, tão lindo. Ele estava lindo, ele estava morando em Nova York, porque ele estava estudando. Fazendo teatro, né, Mar? Ele estava estudando teatro, artes lá, né? Que estava enveredando pela mesma carreira do pai, da irmã, enfim, uma família de artistas. E amanhã, a partir das 2h, deve ser cremado, só para a família, aquela coisa mais reservada. Mas assim, o Manuel está destruído, né? E porque você não imagina perder filho nenhum. Mas um de 22, na flor da idade, com toda a vida pela frente, é muito triste, né? Muito difícil realmente. Terceira vez que ele passa por uma dor como essa, ele é muito forte realmente, viu? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Vladimir Alves, porque todo mundo já estava muito intrigado e com medo que acontecesse uma separação na dupla Jean Giovanni, depois que o Jean foi internado com aquele AVC, soube-se que tinha todo um rolo por trás, né, com outro sertanejo famoso, que a gente não pode falar o nome aqui, mas aí, o que acontece? O Jean postou uma mensagem de amor pelo irmão, mas não foi visitar esse irmão. Eles têm agenda de shows para ser retomada, provavelmente nesse final de semana, juntos, não é? Ou não sei se ainda o Jean vai fazer um tempo sozinho. E aí o pessoal acalmou, falou, tá tudo bem, uma briga passageira, não sei o quê, e o Jean também tá bem, apesar do probleminha de visão, que o médico já disse que o tempo vai fazer com que ele recupere totalmente a visão, que sai assim embaçado, e apenas de um dos olhos. Aí o que acontece?
acontece? Vem a notícia que o Giovanni vai gravar um CD solo. Isso configura uma separação? Aí tem, você acha, Vladimir? Então, além dessa espera que ele tem por conta da sequela que ele sofreu. Você acha que essa semana ele não retorna? Possivelmente não, até porque agora já passou o período eleitoral, a Nani Venâncio também sofreu um AVC e também teve como sequela problema na visão. Na visão, eu lembro, então, ela falou aqui no programa. Isso é normal. Então pode ser que por conta disso ele fique um tempo de repouso, mas na verdade o que pegou foram as notícias que saíram, porque na verdade, além dessa questão da separação da dupla, pegou na questão pessoal. Sim. De um falar da mulher do outro, do relacionamento com o outro. Então eu acho que na mídia o que saiu e o que ficou, o que deve mesmo ter pegado entre os dois, foi justamente essa questão de falar da companheira do outro e de um terceiro casamento, de um relacionamento. Eu acho que essa questão pessoal e foi sentimental mais forte que foi o tudo. estopim e que pode sim ser um indício de que a Porque dupla não é possa estranho, se separar. num momento como esse, vem essa história de lançar um CD solo, eu achei muito assim, estranho. tão em cima da hora, né? Não é? Quando Agora, todo mundo estava com medo que a dupla acabasse mesmo, o outro vai parar no hospital de tanto nervoso por conta desse problema pessoal, não gostam da mulher do Jean, né? E aí virou uma guerra. E pelo jeito, ele ficou do lado da mulher, talvez, a gente não sabe se é ele que de repente decidiu botar um ponto final, tomando as dores da mulher dele, e aí o Giovanni vai lançar o CD solo. Eles não se pronunciaram ainda, mas que ficou uma situação que te leva a pensar, porque enquanto o artista não fala e às vezes não quer falar mesmo, aí a gente tem que ficar supondo né, as coisas. Isso é extremamente desagradável. Aí eles falam que tá fuxicando, tá fazendo fofoca, mas não é. Você fica levantando as possibilidades para tentar responder para o público, já que os próprios artistas não fazem esse tipo de coisa. Me parece uma separação, espero que não seja, de verdade, porque é uma dupla que a gente é fã há muitos anos, né, Marcela? Não é, e não ir ao hospital ver o irmão, isso para mim, ali isso sacramentou a guerra. Pode até ser uma guerra de um dia, dois, mas não ir ver o irmão. E assim, a família já vem de um baque muito duro, que foi a perda da filha do Giovanni, né, no começo do ano, que foi terrível. O Giovanni passou por uma coisa horrorosa. Assim, a gente que é fã, né, a gente torce para que eles põem um pouquinho a cabeça no lugar, já passaram por problemas tão difíceis. Já tiveram uma vida tão dura, de sucesso, e eram tão unidos, por que não vão continuar agora? E você resistir a um AVC, a gente sabe que, né, com muita luta a gente consegue, tem tanta gente que graças a Deus superou. Então, já foi um sustinho ali que dava para parar com todo tipo de encrenca, né? De ter perdido esse irmão. Será que isso não dá um chacoalhão de que deixa para lá, essas coisas têm jeito, vamos cuidar do que é fundamental, não é? Ter o outro por perto, saudável, trabalhar junto, continuar cantando. É tão linda a carreira deles, não vale a pena, gente. E o Jean, que já passou por tantos sustos, né? Às vezes pode ser até uma pessoa próxima, se aproxima da dupla, aproveita-se da situação e solta essa nota. Às vezes é até uma jogada de marketing. Ai, que jogada besta, né? Nossa, é um anti-marketing. É um anti-marketing mesmo. Mas a gente sabe que todo mundo é capaz de tudo ultimamente, essa história de divulgação aí. Mas vamos deixar aqui, né, a nossa esperança de que as coisas se resolvam. Essa questão de jornalismo, de notícias dos celebridades famosas, uma coisa que eu não tive tempo de falar aqui, que eu fiquei muito magoado com Cristina Mortágua. Por quê? Vocês viram na Fazenda? Ela é louca! Ela é louca! Você tá magoado com doido? Tá gastando mágoa, porque ela falou, você tá gastando mágoa. Primeiro com a capa da Tititi. O que foi? Eu já vi. O que o Aguinaldo vai aprontar, eu não gostei. Segundo que o Felipe estava conversando com a Cristina Mortágua e ela estava falando, sabe, eu queria fazer jornalismo, mas eu desisti porque eu não vou ficar na televisão lendo revista. Então vai cobrir a guerra na Síria. Que bobagem, mas não dá para levar a sério, mas pensa. Não dá. Falar em ler revista, que é uma coisa que a gente adora, principalmente quando é a Tititi, já a Marcinha vai contar para vocês que coisa é essa do Theo ser assassinado. Eu não gostei, não. Adorei. Você gostou? Eu não gostei. Eu odeio esse É a notícia que eu não queria dar. Não combinou, o Paulo Betti não deu conta do Theo, não era esse Theo que a gente imaginava. Deu conta, olha, desculpa, depois do Cro e depois do Félix fica difícil realmente, mas ele estava forçado demais. Mandar flores no enterro. Mata outro. Mata outro, quem sabe, mais um, né?